Vamos lá, pessoal, se tem vinheta, tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando para atualizar vocês em relação ao Internacional. Ainda quero, pessoal, repercutir um pouco da vitória do Internacional sobre o São Luís aqui em Ijuí, jogo importante pela penúltima rodada do Campeonato Gaúcho. Mas antes, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e bora lá pro vídeo, porque tem muito assunto pra gente tratar aqui neste conteúdo. Vamos lá, pessoal, quero começar esse vídeo falando sobre Alan Patrick e a grande preocupação que existe no ambiente do Internacional com a possibilidade de lesão do camisa 10 e capitão da equipe do Internacional. Sim, na segunda etapa, todos sabem, o Alan Patrick saiu sentindo o tornozelo direito. Foi até um lance que o próprio Roger acha que nem falta foi, mas acabou mesmo assim criticando a arbitragem do Jonathan Pinheiro e o Alan Patrick teve que sair do jogo no final do segundo tempo por conta desta lesão. O garoto Bernardo acabou entrando no lugar, até fazendo a sua estreia entre os profissionais. Mas eu tô deixando para vocês aí um vídeo da saída do Alan Patrick após o apito final. E é realmente uma cena muito preocupante envolvendo o camisa 10 do Internacional. O Roger até chegou a mencionar na entrevista de que o Alan Patrick torceu o tornozelo, aparentemente, pelo que ele conversou com o jogador, e que a gente só vai ter mais detalhes com os exames, né, que devem ser feitos ainda nesta quinta-feira, quando o Inter já retorna a Porto Alegre. Então, a expectativa é de algo pelo menos que tire o Alan Patrick de alguns jogos. O Roger praticamente já confirmou que ele está fora do jogo de sábado contra o Monson, pode perder ainda jogos, por exemplo, da semifinal e quem sabe jogos também da grande decisão, caso o Inter chegue lá. Então, situação preocupante do Alan Patrick, mas ainda é cedo para a gente dizer. Pode ser que seja uma simples torção, que ele fique, sei lá, uma semana, 10 dias afastado e aí perderia pouquíssimos jogos? Pode ser, mas a cena que me chocou bastante foi a saída do Alan Patrick, ele sendo carregado pelos colegas, companheiros de delegação, pessoal da comissão técnica do Inter e não conseguindo colocar o pé no chão, não conseguindo caminhar, sendo ali praticamente carregado pelos funcionários do clube. Então, uma cena preocupante que eu vi aqui em Juí e que também coloca um pouco da gravidade da situação do camisa 10 do Internacional. Bom, pessoal, quero avançar em algumas situações e numa possível mais uma reviravolta. E eu estou falando do caso Thiago Maia. E por que eu falo isso e coloco essa possibilidade? Bom, o Thiago Maia ainda não está com a sua venda sacramentada ao Santos. Isso foi muito claro, foi deixado muito claro pelo D'Alessandro, que concedeu uma entrevista coletiva polêmica antes da partida, falando muito sobre a arbitragem, falando sobre Daniel Nobre Bins, dizendo que só tem um time beneficiado com o Daniel Nobre Bins no VAR, e que seria o Grêmio. Ele não citou o Grêmio, mas ficou muito claro que seria o Grêmio. E nessa entrevista, o D'Alessandro foi perguntado sobre o Thiago Maia. Disse que o negócio não está fechado, que eles conversaram, comissão técnica, direção, e preferiram deixar o Thiago Maia de fora, porque segundo o D'Alessandro, o jogador não estava 100% focado na partida por conta da possibilidade de negociação. Mas eu quero deixar com vocês, pessoal, uma fala do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em entrevista à rádio Energia FM, onde ele fala sobre essa negociação e diz que realmente o negócio está difícil, que se o Inter não aceitar os moldes do Santos, o negócio dificilmente vai acontecer, e ele dá alguns detalhes também a mais sobre esta negociação. Vamos conferir a fala do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. O Thiago Maia já é uma negociação muito difícil, porque envolve um crédito que existe do Flamengo com o Internacional, que o Internacional não pagou nenhuma das parcelas que fez na oportunidade, com
cerca de 4,5 milhões de euros, que estava avaliado, que estava no contrato. E agora o Internacional também exige, né, o Flamengo exige o pagamento dessa dívida, que inclusive me parece que está na Justiça, e o Internacional exige um outro valor para liberar o jogador. Então, é uma operação muito difícil que nós estamos tendo, né? A cada momento há um problema, uma dificuldade. Nós já tínhamos desistido, né, dessa negociação e aí fomos procurados de novo, não só pelo staff do jogador, que já manifestou o desejo de jogar no Santos, mas também, então, agora reabrimos esse diálogo, mas o diálogo, se não forem nas condições que nós iniciamos as conversações junto ao Internacional, né, e ao Flamengo, dificilmente essa operação será fechada pelo Santos. Pois é, aí está o presidente do Santos colocando um pouco mais de pimenta nessa história. O Roger, também na sua entrevista, falou que se o Thiago Maia sair, possivelmente o Inter terá que buscar um substituto no mercado. Um jogador com características parecidas, que pressione o adversário. Esse é o pedido do técnico Roger à direção do Internacional. D'Alessandro também admitiu interesse em outros jogadores de outras posições, mas disse que o Inter só vai trazer reforços se entender que é um jogador que agregue, um jogador que chegue para competir. Estas as palavras utilizadas pelo D'Alessandro. O Inter, repito, está em dificuldades financeiras, e isso foi ressaltado pelo próprio dirigente antes da partida, e isso precisa ser levado em consideração. Então o Inter busca reforços, acho que não até sexta-feira, me surpreenderia muito alguma novidade até amanhã, porque é o prazo final de inscrições do Campeonato Gaúcho e o Inter tem aí um prazo curtíssimo para apresentar jogadores. Acho que até o dia 28, fechamento da janela, existe sim a possibilidade do Inter se reforçar em algumas posições, lateral direita, também a zaga, acho que são posições que o Inter pode sim se reforçar, repito, até o dia 28. Sexta-feira acho que é um prazo curto e que o Inter não vai conseguir cumprir. E uma curiosidade interessante, pessoal, para fechar esse vídeo, o Inter voltou na madrugada, depois da partida em Ijuí, já por volta de 1h da manhã, o Inter voltou a Porto Alegre, chegou por volta das 7 horas da manhã, os jogadores já foram para o CT Parque Gigante, tomaram o café por lá e já foram para o treinamento. Então já tiveram treino hoje pela manhã, na quinta-feira, no CT Parque Gigante. Então o Inter não para nessa reta final de prazo curto entre um jogo e outro do Campeonato Estadual. Então é isso, pessoal. Eu volto ainda hoje, nesta quinta-feira, final da tarde, para a gente atualizar tudo o que acontecer no Internacional em termos de negociações, também do início da preparação para enfrentar o Monson na última rodada do Campeonato Gaúcho neste sábado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!